Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 49 e 50, o seguinte: Estando Jesus ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que tudo o que nós queremos é rapidez, resposta imediata, solução urgente, socorro sem atraso. Nós vivemos na era da instantaneidade. Mensagens chegam em segundos, compras são feitas com um clique, informações surgem em tempo real. Nós estamos condicionados a esperar pouco, mas a fé quase sempre é construída no tempo da espera. A narrativa de Jairo é uma das mais comoventes dos evangelhos. Jairo não é apenas um homem comum. Ele era o chefe da sinagoga, um líder religioso, respeitado na comunidade, homem de muita influência e ainda assim completamente impotente diante da doença da sua filhinha. A menina tem cerca de 12 anos de vida, 12 anos de história, e agora está à beira da morte. É interessante como a dor nivela todos os status, não é mesmo? Nós vimos isso na época da pandemia. E diante do sofrimento, títulos não resolvem, cargos não curam, influência não impede lágrimas. Jairo vai até Jesus. E ele não vai de forma discreta. Ele se lança aos pés do Senhor. Um líder religioso prostrado em público diante de um rabi itinerante que muitos de seus colegas criticavam. Aqui nós já vemos a candura da sua fé. Ele não negocia a reputação quando a necessidade é urgente. Jairo também não protege a sua imagem. Ele protege a vida da sua filha. E Jairo suplica que Jesus vá até a sua casa. E o texto diz que Jesus foi. Esse detalhe é extremamente importante. Jesus atende o pedido. Ele começa a caminhar com Jairo. E o milagre parece estar a caminho. A esperança renasceu a cada passo que Jairo dava no caminho de casa, levando Jesus. Mas então acontece algo, digamos, inesperado. No meio da grande multidão que apertava Jesus por todos os lados, uma mulher com fluxo de sangue havia já 12 anos, ela se aproxima por trás e toca nas vestes do Senhor. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando tudo o que ela tinha com os médicos, 12 anos sendo considerada impura segundo a lei. 12 anos, aquela mulher foi excluída social e religiosamente. Enquanto Jairo carrega a urgência de 12 anos de amor paterno, ameaçados pela morte, aquela mulher carrega 12 anos de dor silenciosa. E o texto bíblico diz que Jesus parou. A mulher tocou na orla da sua veste e ele parou. Esse é o ponto de tensão dessa narrativa bíblica. Jesus está a caminho da casa de Jairo. A menina está à beira da morte. Cada minuto era muito importante, mas o Senhor parou. Ele pergunta: quem me tocou? A multidão estranha aquela pergunta porque todos o comprimiam. Mas aquele toque foi um toque diferente. Foi um toque de fé. Imagine só o coração de Jairo naquele instante.
apreensivo, agitado, ansioso. Ele sabe que cada segundo é muito precioso. Ele provavelmente olha para o caminho e talvez pense: Senhor, depois o Senhor resolve isso com essa senhora. A minha filha está morrendo. Mas ele não interrompe Jesus. Ele não exige prioridade. Ele não reclamou nem reivindicou nada ao Senhor. E aqui nós vemos algo muito raro. Uma fé que espera. A fé é esperançosa. Olha, nós vivemos dias em que nós queremos ser atendidos primeiro. Nós queremos que a nossa dor seja a mais urgente. Nós queremos que Deus resolva a nossa crise antes de qualquer outra. Mas o reino de Deus não opera segundo a nossa ansiedade. Não. Jesus decide expor a mulher publicamente não para humilhá-la, mas para restaurá-la, e uma restauração plena e completa, física e espiritual. Ele não queria apenas curar o corpo. Jesus queria curar a identidade daquela mulher. Ela não sairia dali anônima e escondida mais, mas sairia chamada de filha. Enquanto isso, o relógio de Jairo continua correndo. Jairo muito apreensivo, até que chega a notícia devastadora para ele. Alguém chegou e disse: Jairo, a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Aquela frase foi brutal para Jairo. Ela carregava derrota. Ela declarava fim. Ela sugeria que agora não há mais solução. Não havia mais solução. E quantas vezes nós já ouvimos algo parecido, não é mesmo? Não há mais o que fazer. Já passou o tempo. Ou agora acabou. Mas o texto bíblico diz algo extremamente precioso. Diz que Jesus ouviu aquilo. Antes que Jairo reagisse, antes que ele desmoronasse, antes que o desespero tomasse conta dele, Jesus ouviu. E não somente ouviu, Jesus respondeu e disse: não temas, crê somente. Não temas. Como não temer quando a notícia é notícia de morte? Como não temer quando o que mais amamos parece ter acabado, chegado ao fim? Jesus não ignora a dor daquele homem, mas ele confronta o medo. Ele diz: crê somente. Não temas, crê somente. Creia. A fé aqui não é emoção intensa, é uma decisão silenciosa. É permanecer confiando quando o cenário piora, quando chega ao pior das consequências. E Jairo poderia ter desistido ali, poderia ter dito: se o Senhor tivesse sido mais rápido, poderia ter culpado a interrupção, poderia ter se revoltado com a demora de Jesus. Mas o texto bíblico diz que ele continuou caminhando com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Isso significa maturidade espiritual. Há respostas de Deus que chegam imediatamente. Outras passam pelo vale da espera e algumas parecem chegar tarde demais. Mas para o nosso Senhor Jesus não existe a expressão tarde demais. Não. Ao chegar à casa de Jairo, havia choro, alvoroço, muito lamento. Imagine a filha única, uma criança de 12 anos de idade. A Jesus chega e com autoridade declara que a menina não está morta, mas dorme. E as pessoas riram dele, diz o texto sagrado. A incredulidade sempre ri da fé. Ele manda sair os que zombam e entra apenas com os pais da criança e alguns discípulos. E Jesus tomou aquela criança pela mão e disse que ela se levantasse. E imediatamente
a vida voltou. Aquela que parecia definitivamente perdida é restaurada. Perceba um contraste aqui. Para os homens era morte, ou seja, uma situação irreversível. Para Jesus era sono temporário. Ele disse: a menina dorme. O tempo de espera não anulou o milagre, apenas o tornou mais profundo. Se Jesus tivesse chegado antes da morte, teria curado uma enferma apenas. Mas chegando depois da morte, ele ressuscitou alguém que havia falecido. Muitas vezes nós interpretamos a demora como ausência, não é mesmo? Mas a demora pode estar preparando uma revelação maior da glória de Deus para nós. Nos dias tão agitados em que nós vivemos, a nossa maior dificuldade talvez não seja crer quando tudo está favorável, mas crer quando Deus parece estar atendendo outros enquanto a nossa urgência continua. Quantas vezes, mas quantas vezes nós olhamos ao redor e pensamos: Senhor, por que está resolvendo o problema deles enquanto o meu continua? Por que está respondendo aquela oração e a minha permanece em silêncio? A história de Jairo nos ensina que o fato de Jesus parar para alguém não significa que ele esqueceu de você. Não. Jesus é suficiente para a mulher anônima no meio daquela multidão e também é suficiente para o pai desesperado na liderança religiosa. Ele não se divide, ele não se atrasa, ele age segundo uma sabedoria que ultrapassa a nossa compreensão. A conduta de Jairo aqui se revela na sua capacidade de esperar sem perder o respeito, sem perder a fé e principalmente sem perder o foco, o norte. Ele sabia com quem ele estava caminhando. Ele sabia que valia a pena esperar. Ele poderia muito bem ter ficado irritado com a mulher que chegou e interviu na caminhada de Jesus com ele para a sua casa. Poderia tê-la visto como um obstáculo, mas o texto não registra nenhuma reação negativa por parte de Jairo. Talvez porque quem ama de verdade aprende que o milagre do outro não é uma ameaça ao seu. Em um mundo tão competitivo como este que nós vivemos, até a espiritualidade pode virar competição. Infelizmente, isso é um fato. Nós queremos ser mais abençoados, mais vistos, mais atendidos por Deus. Mas o reino de Deus é diferente. Ele nos chama a confiar mesmo quando Deus está escrevendo outra história ao nosso lado. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, hoje talvez você esteja no lugar de Jairo. Já buscou Jesus, já se lançou aos pés dele, já pediu ajuda e ele começou até a caminhar com você, mas no meio do caminho parece que parou para atender outras situações, outras pessoas, e você sente o peso do tempo, o peso da espera. A mensagem do texto é bastante clara. Jesus declarou para Jairo, declara para você: não temas, crê somente. A espera não significa abandono, a pausa não significa esquecimento, a demora não significa negação. Jesus sabia exatamente quando a menina morreria e sabe exatamente quando a levantaria. Ele não perdeu o controle da situação. Não. E ele também não perdeu o controle da história. Talvez a sua fé hoje não precise ser barulhenta, mas precisa ser perseverante, assim como foi a fé de Jairo. Saber esperar com resignação, sem reclamar,
sem murmurar. Você precisa continuar caminhando com Jesus, mesmo quando as notícias pioram, mesmo quando pessoas dizem que acabou, mesmo quando o cenário parece irreversível. Porque quando Jesus chega, a morte não tem a palavra final. E mesmo que o milagre não venha exatamente como nós esperamos, a presença de Jesus no caminho já transforma absolutamente tudo. A fé de Jairo não foi apenas uma fé para pedir, mas foi uma fé para esperar, fé para caminhar, fé para ouvir uma notícia devastadora e ainda assim continuar seguindo o Senhor. Que possamos nós aprender com essa fé. A fé que não desiste quando Jesus para. A fé que não reclama quando o milagre do outro acontece primeiro que o meu. A fé que suporta a tensão entre a promessa e o cumprimento. E quando você ouvir vozes dizendo, não incomodes mais o Mestre, lembre-se, Ele ainda está ouvindo. Ele ainda está caminhando ao seu lado. Ele ainda está dizendo a você, não temas, crê somente. Porque para Ele, aquilo que parece definitivamente perdido, pode apenas estar esperando a palavra que traz vida outra vez. Pensemos nisso. No amor de Cristo.